queridos, vamos abrir as Escrituras mais uma vez na carta de Paulo aos Filipenses, o seu primeiro capítulo. Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo, escrito para os crentes, a Igreja do Senhor, localizados, fixos aí na cidade de Filipos, ou cidade de Filipe, que é o significado desse nome, que recebeu esse nome, a cidade de Filipos, como uma homenagem a Filipe II, que era filho do Alexandre o Grande, Então foi uma homenagem a ele que a cidade recebe o nome de Filipos. Essa cidade, a cidade de Filipos, ela se tornou uma colônia romana. Nessa cidade, muitos dos soldados romanos veteranos de guerra terminaram morando naquela cidade, a cidade de Filipos. Essa cidade ela vivia os privilégios de uma cidade romana, da mesma forma que as cidades italianas, ou seja, algumas coisas como a isenção de alguns impostos. A cidade de Filipos gozava dessa isenção de alguns impostos, tal como as cidades italianas, e também fazia uso da lei romana. A cidade de Filipos adotou aí a língua, o latim como a língua oficial, e também alguns costumes romanos, seguindo o mesmo modelo das cidades italianas. É interessante isso porque os moradores da cidade de Filipos, eles se orgulhavam de serem cidadãos romanos. Havia um orgulho no coração deles por essa razão. E a igreja também terminava desfrutando disso, a igreja de Cristo na cidade de Filipos. Aqueles irmãos ali também sentiam a mesma coisa, o orgulho de serem chamados cidadãos romanos. É por isso que mais à frente a gente vai ver isso, o apóstolo Paulo escrevendo em sua carta, ele vai dizer, olha, na verdade o cristão é um cidadão dos céus, mostrando isso como a grande questão da qual eles deveriam mostrar toda a satisfação. A igreja em Filipos, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, foi a primeira igreja, inclusive, fundada pelo apóstolo Paulo na Europa, a igreja de Filipos. E essa igreja, ela foi fundada por Paulo na ocasião de sua segunda viagem missionária. Muito provavelmente, ele se reuniu na casa de Lídia. Você lembra de Lídia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Lucas registra ali a sua conversão, vendedora de púrpura. A igreja de Filipos, a igreja de Cristo em Filipos, muito provavelmente se reunia ali na casa de Lídia, que era uma empresária rica da cidade de Filipos, que Lucas, como eu disse, fez o registro aí de sua conversão por meio de uma pregação do apóstolo Paulo naquele lugar. Também na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo expulsou o demônio de uma jovem que fazia adivinhações. E quando ele fez isso, terminou provocando a ira de alguns homens que lucravam com aquela jovem que fazia essas adivinhações. Por essa razão, o apóstolo Paulo, junto com Silas, ou Silvano, que era seu companheiro naquele momento de missão, eles foram surrados e presos por causa disso. A insatisfação ali daqueles homens. Entretanto, à noite, de maneira milagrosa, extraordinária, espetacular, eles foram libertos por meio de um terremoto, obviamente de origem divina ali, que sacode as prisões, a prisão e faz com que esses homens sejam soltos. Nessa mesma ocasião, se você lembrar da narrativa lá de Atos, houve a conversão do carcereiro, que estava guardando os prisioneiros ali, juntamente com todos os seus familiares. Tudo isso registrado ali por Lucas, na narrativa de Atos dos Apóstolos. No dia seguinte, quando as autoridades da cidade souberam que o apóstolo Paulo também tinha, junto com Silas, cidadania romana, eles se viram em maus lençóis por causa disso, a maneira como eles se portaram diante de Paulo e de Silas, e por essa razão eles pediram ali que Paulo e Silas então fossem embora da cidade de Filipos. 5 anos depois da última visita do apóstolo Paulo àquela igreja, os filipenses, os crentes da cidade, a igreja de Cristo na cidade de Filipos, eles ficaram sabendo que o apóstolo Paulo agora se encontrava preso na cidade de Roma. Por essa razão,
eles enviaram então uma ajuda financeira, uma oferta missionária para o apóstolo Paulo, por meio de um mensageiro por nome de Epafrodito. As nossas irmãs aí que estiverem aí esperando filho, né, tem mais uma opção aí para um nome bonito, bíblico, né? Epafrodito, né? Pois bem, Epafrodito foi usado pela igreja para levar até Paulo essa oferta missionária. Porém, Epafrodito, nosso irmão Epafrodito, de nome estranho, ele adoeceu mortalmente. Não sabemos se ele adoeceu durante a viagem ou uma vez que já estava com Paulo. O fato é que Paulo, preocupado com a sua doença e com o fim disso, Paulo então manda de volta às pressas Epafrodito para a cidade de Filipos. Só que juntamente com Epafrodito, o apóstolo Paulo envia exatamente essa sua carta. Na carta enviada por Paulo a Epafrodito, ele expressa a sua gratidão àqueles irmãos pela colaboração deles. Ele dá informações sobre a sua situação preso ali em Roma. Ele também traz orientações sobre a necessidade dos irmãos ali em Filipos manterem a unidade. E ele faz algumas advertências àqueles irmãos quanto ao perigo dos falsos mestres que já estavam inseridos ali na igreja de Cristo no primeiro século. Meus irmãos, hoje nós vamos iniciar mais uma pequena série, tá, das nossas reflexões dominicais aqui, que tomarão por base exatamente essa carta enviada por Paulo, por meio de Epafrodito, aos irmãos da cidade de Filipos. Nós fizemos a leitura hoje, já na liturgia, do nosso texto inicial, do verso 1 ao verso 11, mas eu vou querer me deter com vocês em nossa breve reflexão, essa que será uma reflexão mais de cunho introdutório mesmo. Nós queremos destacar apenas os versículos 1 e 2 do texto, e tomar por base esses dois versículos para falar para vocês sobre algumas lições que nós podemos aprender com a saudação do apóstolo Paulo. Esse é o nosso tema, lições de uma saudação. Eu vou fazer a leitura do texto, o versículo 1 e o versículo 2, já que são apenas 2 versículos, e depois nós vamos orar e aí seguir com a nossa reflexão. Veja o texto que diz, verso 1 e verso 2 do texto. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e também do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, é uma satisfação estar na Tua presença com os irmãos para meditarmos em Tua palavra. Prepara nosso coração por meio do Teu Santo Espírito e fala-nos nessa noite em nome do Teu Filho. Amém. Muito bem, meus irmãos. Versículo 1, mais uma vez, para a gente se situar aqui, diz o seguinte. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. O apóstolo Paulo aqui, ele está seguindo o padrão comum de todas as cartas que eram escritas ali no primeiro século. O que continham essas cartas? Primeiro, a identificação daquele que estava escrevendo, o nome daquele que estava escrevendo a carta, e muitas vezes ele vinha acompanhado da função, da profissão que aquela pessoa que estava escrevendo ali muitas vezes tinha, né? Fulano de tal, advogado, sempre vinha alguma coisa desse tipo. Daí a gente já olha para o texto e vê algo muito estranho, né? Quando Paulo diz Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a gente vai ver mais à frente o que ele quer dizer com isso. Mas veja, primeiro tinha o nome daquele que enviava a carta, como eu já vos disse, depois o nome dos destinatários da carta, aqueles que receberiam para quem foi escrito a carta, e por fim aí sempre uma gentil e educada saudação, que vai ser o conteúdo aí do segundo versículo que nós vamos ver mais adiante. Veja, Paulo, na sua identificação, ele acrescenta o nome de outra pessoa, não foi? Como é que ele começou? Paulo e Timóteo, ele coloca aí. Ele inclui Timóteo na sua identificação. Timóteo era um filho da fé do apóstolo Paulo.
E quando a gente fala de filho na fé, muitas vezes a gente usa esse termo para se referir a alguém que se converteu por meio, a quem Deus converteu por meio de uma pregação que você fez, ou de um momento evangelístico seu, alguma palavra a respeito do evangelho. Mas aqui tem mais uma ideia de discipulado, de acompanhamento. Então Timóteo era alguém que acompanhou o apóstolo Paulo em algumas viagens, alguém que conhecia o apóstolo e que foi não apenas alguém que ouviu o evangelho por meio dele, mas foi alguém que foi doutrinado, que foi discipulado pelo apóstolo Paulo. O Timóteo certamente foi um importante colaborador para o ministério do apóstolo Paulo. E nesse contexto aqui, muito provavelmente, Timóteo estava ajudando a Paulo a escrever essa carta. Como? O apóstolo Paulo ditava a carta e o Timóteo aqui, então, escrevia a carta que era ditada pelo apóstolo Paulo. Meus irmãos, o que é interessante a gente perceber aqui é a consideração e a humildade do apóstolo Paulo. Porque ele poderia muito bem ter citado apenas o seu nome. Escreva aí, Timóteo. Aqui é Paulo escrevendo aos Filipenses. Mas é interessante como ele não apenas mostra aos irmãos de Filipos que ele está sendo auxiliado, mas ele faz questão de dizer quem está auxiliando ele. A verdade, irmãos, é que ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. E é muito importante a gente considerar aqueles que nos auxiliam, em especial, quem deve fazer isso com muito esmero, são aqueles que exercem liderança e que são auxiliados pelos demais. E Paulo já começa nos ensinando isso, nos ensinando esse valor do companheirismo cristão e esse valor de se considerar aqueles que nos auxiliam nesse serviço. Agora eu quero que você perceba a maneira como o apóstolo Paulo fala tanto de si mesmo como de Timóteo aqui. Veja mais uma vez no início do verso. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Essa palavra servo é a palavra grega doulos, que significa escravo. Agora, eu quero que você entenda que quando você escuta essa palavra escravo, Paulo e Timóteo se colocando como escravos de Jesus Cristo, não há aqui uma ideia de alguém que está agindo de maneira forçada, de maneira obrigatória, como quem eu não queria fazer, eu não queria servir, mas eu tenho que fazer porque eu sou um escravo. Não é essa a ideia do texto. Eu não sei se você consegue perceber no próprio texto que parece haver uma satisfação, um prazer da parte de Timóteo e de Paulo, em se colocar dessa maneira. Perceba mais uma vez, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, ou escravos de Jesus Cristo. O que parece existir aqui é uma espécie de voluntariedade que é movida pela alegria de estar servindo a Ele, e também ela é regida pela fidelidade, o desejo de se mostrar fiel, de alguém que de verdade se entrega ao serviço daquele a quem pertence e que coloca diante do Senhor de maneira muito alegremente a sua vida ao dispor. Não há aqui uma pressão de quem agora se sente escravo, de quem se sente assim exigido demais de Deus e por isso se coloca como um escravo de Jesus. Não é essa a ideia. A ideia é de satisfação, é de alguém que se coloca com alegria. Eu sou um servo dele, eu sou um escravo, eu estou aqui voluntariamente me colocando a minha vida ao dispor do Senhor. Isso é muito interessante, meus irmãos. Esse sentimento, ele deve, ou pelo menos ele deveria fazer parte da alma, do coração de todo verdadeiro cristão. Esse reconhecimento, essa compreensão de que a primeira e a mais importante de todas as nossas vocações é ser servo de Cristo Jesus. A primeira e a mais importante de todas as nossas vocações. Inclusive aí servir a Jesus Cristo até mesmo no executar de suas funções, do seu ofício, do seu trabalho, da sua missão. Por exemplo, ser um professor, mas ser um servo de Cristo como um professor. Ser um servo de Cristo como um médico. Ser um servo de Cristo como um gestor, um funcionário público, como um pedreiro, como um pastor. Em primeiro lugar, eu sou um servo de Cristo, ocupando essas funções. Era assim
que todos nós deveríamos ver essa questão, meus irmãos. O apóstolo Paulo, né, era, como eu disse, ele é um apóstolo de Jesus Cristo, e simplesmente isso faz com que ele traga consigo, ou com esse título, toda a carga de autoridade apostólica. Ainda assim, quando ele escreve a carta aos crentes da cidade de Filipos, e vai adjetivar-se a esses irmãos, o que é que ele diz? Paulo, servo de Jesus Cristo. Não simplesmente mais apóstolo, mas servo de Jesus. Em primeiro lugar, um servo pronto para servi-lo voluntariamente. Muito bem, meus irmãos. Que Deus nos conceda, então, esse prazer, essa graça de entender e também de viver, de experimentar o que é ser um servo de Cristo Jesus em todas as coisas das quais nós fazemos. Amém? Que Deus nos conceda essa graça. Perceba, na segunda parte do versículo, depois de identificar-se, o apóstolo Paulo passa a identificar os seus leitores, os destinatários. Mas assim como ele fez consigo mesmo e também com Timóteo, ele qualifica essas pessoas no versículo. Veja o que é que diz o texto. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Claramente, o apóstolo Paulo não está falando aqui a respeito de alguém especial, ele não está se referindo a um tipo especial de pessoa, né? De repente, aí um religioso que deva ser reverenciado ou canonizado em razão daquilo que fez milagrosamente, da maneira piedosa como viveu, ou dos milagres e feitos miraculosos que realizou. Paulo não está se referindo a isso. Basta a gente pensar, será que existiam tantas pessoas com esse perfil na pequena igreja de Cristo em Filipos? Né? Certamente que não. Então não é disso que Paulo fala quando chama eles de santos. A palavra santo traz a ideia de alguém que foi separado. É isso que significa a palavra. Alguém que foi cortado do meio, tirado do meio. Segundo as Escrituras, quando Deus nos concede, preste atenção nisso, quando Deus nos concede a capacidade de crer na mensagem do Evangelho, quando Deus nos concede a capacidade de confiar naquilo que Cristo Jesus fez na sua obra expiatória na cruz do Calvário, nós somos então, quando isso acontece, automaticamente nós somos separados por Deus de todos os demais que ainda não creem. Então, no momento em que Deus concede a você a capacidade de crer na mensagem do Evangelho, nesse momento, segundo as Escrituras, você é separado de todos os demais que ainda não conseguem confiar nisso. Em outras palavras, nós somos santificados. E é disso que Paulo está falando quando ele chama os crentes da cidade de Filipos de quê? Santos. O que é que ele quer dizer com isso? É que ele está escrevendo essa carta a todos aqueles que moram na cidade de Filipos e que foram capacitados por Deus a confiarem na mensagem do Evangelho. É para eles que essa carta é destinada e é por essa razão que Paulo chama eles de santos. Eles foram separados por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. É por isso que ele usa o termo a todos os santos em Cristo Jesus, ou seja, todos aqueles que foram separados por Deus por meio da fé e que agora estão unidos a Jesus Cristo por meio da fé. Por meio da fé, Deus nos une misteriosamente, misticamente, digamos assim, Ele nos une a Cristo Jesus. Meus irmãos, se de fato isso já aconteceu conosco, se de fato nós confiamos, o Senhor nos fez capazes aqui, nos tornou condicionados a confiar plenamente naquilo que Jesus Cristo fez, no sacrifício realizado por Jesus, na cruz do Calvário em nosso lugar. Se você que está aqui nessa noite, Deus lhe deu a capacidade de confiar plenamente no sacrifício de Jesus em seu lugar, saiba que é assim que o Senhor o vê e o chama nas Escrituras. Santos, separados por Deus e para Deus. Agora olha que coisa intrigante. Se nós somarmos
A maneira como o apóstolo Paulo se qualificou aqui na sua saudação, né, quando ele disse que era servo, e também, se nós somarmos isso aí, a forma como ele está terminando aqui de qualificar os seus leitores de santos, nós podemos dizer então que por meio da fé no sacrifício de Cristo Jesus, Deus nos separou para si, para que dessa maneira nós nos tornássemos santos, servos, aliás. Ele nos separou para si, para que dessa forma nós nos tornássemos servos dele. Em outras palavras, Deus nos fez santos para sermos servos. Ele nos fez santos para sermos servos. Por fim, final do versículo, ele encerra a sua sentença desse primeiro verso, incluindo na sua saudação a liderança da igreja. Perceba no finalzinho quando ele diz, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. O termo bispo, episcopo ou superintendente, que é o significado disso aqui, era usado pelo apóstolo Paulo para enfatizar as responsabilidades daqueles que eram separados por Deus para supervisionar ou dirigir a igreja. Era uma maneira de Deus chamar, por exemplo, os presbíteros, quando ele chamava esses mesmos presbíteros de bispos, é porque Paulo queria enfatizar essa obrigação, essa responsabilidade deles em dirigir aquela igreja. É por isso que também eles eram chamados de pastores. O que eu quero dizer com isso é que esses três termos que são citados na Bíblia, bispos, presbíteros ou pastores, são usados para descrever os mesmos homens em perspectivas diferentes, mas os mesmos homens. Mas Paulo também incluiu aqui os diáconos no texto, aqueles que servem sob a liderança dos presbíteros, ajudando a estes quanto às questões práticas da igreja de Cristo ou da vida da igreja. Então perceba, o que nós temos aqui no finalzinho do verso 1 é uma descrição do que seria a liderança de uma igreja, na pessoa dos seus oficiais, o presbítero, ou bispo, ou pastor, e também os diáconos da igreja. O que é que a gente pode pensar quando a gente olha Paulo finalizando o texto, citando ou incluindo a liderança da igreja aqui? Eu quero que você perceba que existe uma espécie de construção hierárquica que é encontrada em todo o Novo Testamento. Existe isso. Fazendo parte aí essa construção hierárquica da estrutura da igreja como sendo ela uma organização. Isso, ou seja, essa percepção, irmãos, ela é inegável. Não há como fugir dessa realidade de que Deus, ele criou, e isso ficou muito, muito fácil da gente perceber quando a gente faz a leitura da narrativa do Novo Testamento, toda uma estrutura hierárquica na igreja. Isso é um fato, não há como fugir e não há como negar essa realidade, como costumam fazer alguns, inclusive. Não há como negar isso. Mas outra coisa que a gente precisa perceber aqui é que assim como toda liderança constituída por Deus, esses oficiais que são citados por Paulo aqui no final do verso 1, devem receber da igreja ou dos santos, como ele os qualifica aqui, a honra e a consideração devida. Tanto é que Paulo os trata, ao menos nesse verso, de uma forma separada. E uma terceira coisa, é que todas as palavras de Paulo, que são escritas aqui nessa carta aos Filipenses, são dirigidas também à liderança da igreja. Também à liderança da igreja. Ou seja, todos devem estar atentos ao que Deus vai nos dizer por meio da carta escrita por Paulo aos Filipenses, em especial aqueles que são encarregados de conduzir os demais, conduzir a igreja a uma vida de santidade. Tudo aquilo que a gente vai, irmãos, esmiuçar aqui, trabalhar nas nossas reflexões, é dito à igreja como um todo. E a gente pode até acrescentar, tendo em vista a maneira como Paulo inclui aqui em destaque a liderança, em especial aqueles que exercem alguma liderança na igreja.
Muito bem, meus irmãos. Depois de identificar-se como servo de Cristo e também de identificar os seus leitores como santos em Cristo, o apóstolo Paulo segue então para a sua saudação no verso 2. Atente, o versículo 2 nos diz o seguinte: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos diante de uma espécie de versão cristã da saudação habitual daquele tempo. Essa é uma versão criada aqui pelo apóstolo Paulo daquela saudação. E o que nós temos aqui, e é muito interessante, e eu espero que você entenda bem o que a gente vai colocar aqui, é uma soma de duas bênçãos que estão ligadas harmonicamente: a graça e a paz. Perceba, primeiro a graça de Deus. A graça de Deus é o favor concedido por Deus aos homens que não merecem esse favor. É um presente, é algo feito por Deus a pessoas que não merecem, não fizeram por onde obter isso. É por isso que a gente usa o termo, é de graça, é gratuito isso. Você não fez, não pagou, não fez por merecer. Essa é a graça. Então, note, Deus, Ele nos concede, como eu disse agora há pouco a você, Ele nos concede a fé, a capacidade de confiar na mensagem do Evangelho. Essa capacidade, essa fé, esse condicionamento é dado por Deus como um presente, uma dádiva a nós. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, todo o processo de salvação, o que inclui a fé, não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente concedido por Deus. Mas aí, meus irmãos, se nós não fizemos absolutamente nada para alcançar isso, se até mesmo a capacidade de confiar no sacrifício de Jesus, se até mesmo a capacidade de crer na mensagem do Evangelho é concedida por Deus como um presente a nós, o que seria isso senão graça, favor imerecido de Deus? E qual é a consequência prática disso? Ou qual o resultado prático dessa graça? Paz com Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz com Deus é um resultado direto da graça de Deus, que nos condiciona a crer ou a confiar na mensagem do Evangelho. Se o homem, sem que o homem aceite essa providência de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, não é? Essa providência de salvação, ele jamais terá paz com Deus. Ainda que minta para si mesmo, lembrando que o coração do homem é enganoso, dizendo que não, eu sinto paz em relação à minha vida com Deus, ainda que isso aconteça, a Bíblia diz que não haverá paz com Deus enquanto não houver reconciliação por meio da fé em Cristo Jesus. Isso é um fato. Então, perceba que coisa intrigante e bonita demais para a gente entender. Pela graça, por meio da graça, Deus nos concede a fé em Cristo. A gente viu isso em Efésios, não é? Por meio da graça, Ele nos concede a fé em Cristo. E por meio da fé em Cristo, nos é concedido paz com Deus. Por isso Paulo diz: graça e paz. Quando você costuma saudar o outro assim, né? Agora você sabe o que significa isso. E a harmonia dessas duas bênçãos. A graça, que lhe fez crer em Cristo Jesus, e o fato de que, uma vez crendo em Jesus Cristo, você estará em paz com Deus. Por isso Paulo diz: graça e paz a vós outros, da parte de quem? De Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Lembrando aqui para os irmãos
que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para a igreja, não é para os moradores de Filipos, mas é para a igreja que está em Filipos, aqueles a quem ele chamou aqui de santos, que foram separados por Deus por meio da fé. Ou seja, essas bênçãos que são citadas aqui, elas são automaticamente e unicamente pertencentes à igreja de Cristo. Entendeu? Graça e paz são coisas que são concedidas aos santos. Eles experimentaram da graça de Deus, receberam o dom da fé em Cristo e a partir daquele momento passaram a ter paz com Deus. Eles foram alcançados pela graça especial de Deus e agora gozam por meio da fé em Jesus Cristo da paz com Deus. Queridos, mesmo diante os nossos dias, mesmo estando diante de uma provação tão grande, de tempos tão difíceis e estranhos que nós estamos vivendo, nós precisamos lembrar como cristãos que nós fomos alvos da graça de Deus. Olha que coisa especial. Eu quero que você sinta, eu quero que você perceba isso. Que privilégio. Nós fomos favorecidos por Deus. Mesmo diante de uma circunstância tão complicada como nós estamos vivendo, nós precisamos lembrar disso, que fomos alvos da graça especial de Deus, que nos fez hoje poder dizer claramente, com toda a consciência de que estamos vivendo em paz com Deus. De que tipo de paz você acha que Jesus estava falando quando ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou? Ele faz questão de dizer, não é a paz como o mundo dá, não é talvez a paz que você esteja imaginando, não é a ausência de conflito, não é a ausência de dificuldades, é paz com Deus, é paz com Deus, independente do que possa acontecer conosco durante todo esse período que estamos atravessando, independente, nós somos pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus e que hoje estão vivendo em paz com Deus. Meus irmãos, essa nossa reflexão introdutória, breve, como eu vos disse, apenas 2 versículos, nos traz algumas lições para a gente finalizar aqui. Primeira delas, nós precisamos lembrar quem nós somos. Precisamos lembrar qual é a nossa primeira e mais importante vocação. Se você prestou atenção na reflexão, em especial no início, você vai saber responder isso. Qual é a sua primeira e mais importante vocação? Nós somos servos de Cristo Jesus, ou seja, nós sujeitamos a Cristo Jesus os nossos desejos, os nossos conceitos, as nossas vontades, os nossos planos, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas decisões, elas não pertencem mais a nós mesmos, tudo isso pertence ao nosso Senhor. Todas essas coisas são sujeitas agora ao nosso Deus, estão lançadas aos pés do nosso Senhor. Tudo isso precisa ser repensado por nós sobre um viés daquilo que Deus diz em sua palavra. Por que isso? Porque eu sou um servo de Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos nos lugares onde nós servimos, com as nossas próprias vocações, e quando a gente fala nisso, a igreja muitas vezes interpreta errada e pensa que quando a gente fala de vocação, nós estamos nos referindo a alguma coisa mais ligada à eclesia, à igreja. Não, não é só isso a vocação. O que é que você faz no seu dia a dia? Qual é a sua profissão? Em que lugar o Senhor lhe colocou para exercer a sua função? Saiba que antes de ser o que você é como um vocacionado, naquilo que você trabalha, você precisa se ver como um servo de Cristo Jesus. Como um servo de Cristo Jesus. A segunda coisa é que nós também somos santos em Cristo, separados por Deus e para Deus. Por isso, nós não devemos nos conformar a essa estrutura, né, daquilo e daqueles e de todos aqueles que vivem em desarmonia com a palavra revelada de Deus.
Nós fomos separados por meio da fé em Cristo Jesus, cortados por meio da fé de Cristo Jesus, a tudo aquilo, ou a todos aqueles que vivem em desarmonia as Escrituras. Tudo aquilo que você consegue perceber, e eu também, que vai contra a vontade de Deus, deve chocar os nossos corações. Por quê? Porque nós fomos separados. Além de servo, eu sou santo. Além de entender qual é a minha primeira e mais importante vocação como servo do Senhor, eu preciso entender também que por meio da fé em Cristo Jesus, Deus me separou dos demais nesse contexto, nessa ideia de que agora eu observo a vontade de Deus para realizá-la, e tudo aquilo que desagrada a meu Deus, segundo as Escrituras, também automaticamente vai desagradar, ou deve desagradar o meu coração. E quando a gente fala sobre isso, em especial, como nós vimos aqui, aqueles que exercem alguma liderança precisam ser padrão para os demais, não apenas no serviço, mas também na santidade. Na santidade. Uma terceira coisa que a gente pode aprender com esse texto é que nós fomos agraciados por Deus. O favor imerecido, o favor que eu não mereço e que você não merece receber de Deus, nós recebemos do Senhor. E nada, absolutamente nada, pode ser mais precioso para nós do que isso, do fato de entender que hoje nós desfrutamos de paz com Deus por causa de Cristo. Eu quero que você pense, uma coisa é você viver em paz com Deus, outra coisa completamente diferente é você viver toda a sua vida sem paz com Deus, ainda que enganado. Da mesma forma, eu posso dizer que uma coisa é você morrer em paz com Deus. Outra coisa completamente diferente é você morrer sem paz com Deus. Percebe o privilégio daqueles que agora, em especial na circunstância que nós estamos vivendo, na dúvida quanto à vida que nós fomos colocados a viver pelo nosso Deus soberano, o quanto é importante esse tipo de informação. Vivo ou morto, estarei em paz com Deus, e louvado seja Deus por isso. Todos nós estamos aí sofrendo com a circunstância atual. Todos nós estamos assim meio que temerosos quanto àquilo que ainda pode acontecer com as nossas vidas, mas há uma grande diferença. Alguns estão sem paz com Deus, enquanto outros já estão vivendo em plena paz com Deus. E não há uma melhor maneira de demonstrar ao nosso Deus a gratidão e o reconhecimento de entender essas verdades aqui, do que buscar viver de uma forma agradável a Deus. A única maneira de eu expressar ao meu Deus que eu reconheço o quanto sou privilegiado por isso, a única forma de eu demonstrar a Deus toda a minha gratidão e entender o que Ele fez por mim, na pessoa de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, quando me concede a capacidade de crer, quando Ele abre os meus olhos para entender e aceitar o Evangelho como uma verdade, ou a maior verdade para a minha vida. Quando eu entendo isso, de que maneira eu posso agradecer a esse Deus, já que absolutamente nada eu posso fazer para conquistar uma salvação, da qual eu já fui abençoado por Deus por meio da fé. A única forma que a gente tem, então, irmãos, de demonstrar ao nosso Deus que nós somos gratos, ou que nós reconhecemos isso, é lutar para viver uma vida que agrade a Deus. É sofrer, inclusive, quando isso não é alcançado por nós. É mostrar a Deus toda a tristeza quando a gente erra o alvo de agradar a Deus com a vida, quando a gente vacila, quando a gente quebra um mandamento, e a gente expressa toda a nossa tristeza diante disso, todo o nosso arrependimento. Nós estamos dizendo ao nosso Deus e a nós mesmos que nós reconhecemos aquilo que Ele fez por nós, e por isso nos constrangemos diante do nosso erro. Então a única forma de você e eu demonstrarmos a Deus o quanto nós somos gratos é lutando para viver uma vida que agrade ao Senhor. Como Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, ou esse é o que prova o seu amor por mim. Amém? Que Deus nos dê condições de viver
essas preciosas, ainda que sublimes e rápidas verdades que vimos aqui, de sermos servos, de sermos santos, de entender que nós fomos agraciados por Deus e que hoje gozamos de paz com Deus e que a única maneira de demonstrar nossa gratidão é vivendo uma vida de obediência a Deus. Que as lições que nós já podemos extrair desses 2 pequenos e preciosos versículos que abrem a carta de Paulo aos Filipenses, que essas lições já nos façam aí viver uma vida diferente diante do nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus já nos incomode a não apenas entender essas verdades, mas pautar a nossa vida por elas para o louvor da glória do Senhor. E se você que está aqui nessa noite ainda não serve a Cristo, se você ainda não consegue se ver como um servo de Jesus Cristo, rogue a Deus para que Ele o separe por meio da fé em Cristo Jesus. Pois somente assim, somente Ele pode salvá-lo por meio de sua graça e somente assim, somente dessa forma, Ele pode levá-lo a experimentar de verdadeira paz com Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Você que está aqui nessa noite, que ouviu essa reflexão e que, assim como eu, encheu o coração de alegria por aprender do Senhor, com o Senhor, que nós somos servos, que nós somos santos, aprender com o Senhor, que Ele nos agraciou por meio da fé e nos deu paz com Deus. Agradeça a Deus por isso. Isso é o que o distingue dos demais. Sofrimentos, provações, tribulações, pandemias, essas coisas são comuns a todos os homens. Ninguém está isento disso. Agora, viver em paz com Deus, só aqueles que desfrutaram dessa graça especial de Deus, de crer em Cristo, hoje estão vivendo. Se você é um destes, agradeça intensamente a Deus. Já imaginou que atravessar o momento que estamos atravessando sem paz com Deus, sem perspectiva de vida após morte, sem consciência disso tudo? Que tremendo que Deus fez conosco. Vamos agradecê-lo por isso.